cheio do Espírito Santo, essa experiência, a palavra batismo quer dizer mergulhado. Então, a primeira vez que a gente está mergulhado no Espírito Santo, a gente chama esse evento de batismo no Espírito Santo. Mas a verdade é que mesmo aquele que não recebeu, que não teve essa experiência do batismo no Espírito Santo, ele já recebeu o Espírito Santo em si quando foi batizado nas águas. Não está errado o que os irmãos sensacionistas falam. Embora eu não concorde com o sensacionismo, né, que o Espírito Santo não dá outros dons. Mas essa parte sim, nós já recebemos. O batismo é o momento em que o Espírito Santo nos enche, nos reveste de poder. Mas mesmo aqueles que não foram revestidos pelo poder do Espírito Santo, receberam o Espírito Santo em sua vida no momento em que se batizaram nas águas. Jesus disse que viria fazer morada, e Ele faz morada em nós através do Espírito Santo. E como é que a gente distingue o Espírito Santo? Tem a ver com aquilo que a gente alimenta. O que nós temos alimentado na nossa vida? Se a gente tem alimentado a nossa carne, ou seja, nossos desejos materiais, nossos desejos físicos, se a gente tem estimulado as nossas sensações visuais, auditivas, táteis, e a gente estimula, a gente alimenta a carne. A gente alimenta a carne e esquece de lado que o Espírito Santo habita entre nós, que nós somos casa, morada de Deus. Aqui a gente costuma chamar, essa casa de oração, a gente chama de casa de Deus, mas a verdadeira casa de Deus é cada um de nós. O Espírito Santo habita dentro de nós. Mas a gente está dando tanta prioridade a outras coisas, que a gente vai deixando o Espírito Santo num cantinho cada vez mais afastado, num cantinho da nossa vida. É como se a gente estivesse aos poucos apagando a chama do Espírito Santo em nossa vida. Por isso que a palavra que foi usada aqui foi extinguir, no sentido de apagar uma chama. Sabe quando tem um fogaréu, tu tem que assar uma carne, mas não pode queimar a carne. Então o que tu faz? Tu vai apagando aos poucos, não apaga tudo, mas tu vai atirando um pouquinho de água, esguicha um pouquinho de água, esguicha mais um pouquinho de água, até o fogo baixar. É isso que o apóstolo Paulo, ou melhor, o próprio Espírito Santo, está falando conosco. Nós temos extinguido o Espírito Santo aos poucos em nossa vida. Quando a gente alimenta a nossa carne, quando a gente alimenta os nossos desejos carnais, quando a gente fica o tempo todo preocupado com dinheiro, quando a gente fica o tempo todo preocupado com política, quando a gente fica o tempo todo preocupado com prazeres da carne, cada vez que a gente faz isso, a gente está esguichando um pouquinho de água para apagar o fogo do Espírito em nossas vidas. E no final, as igrejas acabam, e daí isso não importa, podem ser cheias ou podem ser com poucos membros ou cheios de membros, mas não adianta nada, tem um monte de pessoas vazias da presença de Deus, que só se encontram na casa de Deus por tradição, só se encontram na casa de Deus por costume, só se encontram na casa de Deus, sei lá por qual motivo, mas que não estão lá para arder no Espírito Santo. O amor se esfriaria. Jesus falou que o amor se esfriaria. Mas não é porque é um destino que todos vão passar, mas é um alerta para que a gente não caia nessa tendência. A tendência do mundo é que o Espírito Santo se esfrie. Essa é a tendência do mundo. Mas nós não nos reunimos aqui na Igreja Batista Manancial para seguir a tendência do mundo. Nós nos reunimos aqui para alimentar a chama do Espírito. E a gente alimenta a chama do Espírito aqui nessa casa de oração, mas também lendo a Bíblia, meditando a palavra de Deus em casa, tirando momentos de oração em casa e participando dos cultos. A gente não pode deixar extinguir o Espírito. Se toda vez que a gente se preocupa com coisas mundanas, e o que é mundano? A moda,
o que é mundano, os prazeres desse mundo, o que é mundano, a política desse mundo, o que é mundano, o dinheiro, a corrida desenfreada pela ganância, as fofocas, as intrigas, as contendas, tudo isso é mundano. A gente está dando um esguicho de água na chama do Espírito Santo que está na nossa vida. No entanto, toda vez que a gente tira um período de oração, a gente está colocando mais um pedacinho de lenha, uma acha de lenha na chama do Espírito Santo. Toda vez que a gente se encontra no culto, se a gente vem no culto todos os domingos, a gente está colocando uma acha. Mas se a gente vem no culto no domingo e na quarta, nós estamos colocando 2 achas de lenha. E o fogo do Espírito não vai se apagar. Se a gente ora uma vez por dia, a gente está colocando uma acha de lenha. Mas se a gente ora 3, 4 vezes por dia, a gente está colocando mais lenhas, para que o fogo do Espírito não se apague. Não extingueis o Espírito Santo. Não sufoquem o Espírito Santo com preocupações por causa de dinheiro, por causa de política, por causa de prazeres, por causa de contendas. Não extingais o Espírito. Fala ainda, examinai tudo e retende o que é bom, o bem. A nossa fé a fé cristã não é uma fé tola, não é uma fé ingênua, não é uma fé cega. A nossa fé é uma fé consciente. Deus não criou o cérebro humano para a gente não usar, meu irmão, minha irmã. Parou para pensar que quando Jesus multiplicou pão e peixe, Ele mandou recolher os restos para que nada fosse desperdiçado. Se Ele mandou recolher restos para que nada fosse desperdiçado, será que Deus desperdiçaria o cérebro que Ele criou para nós? Foi Ele que criou um cérebro inteligente, capaz de pensar, de analisar, de tomar decisões. Foi Ele que criou o nosso cérebro. E a nossa fé não é uma fé cega, é uma fé racional, é uma fé que pensa. Aqui está falando, examine tudo. Está o pastor Danielson pregando, vai comparando o que eu estou falando com a Bíblia. E se eu estiver falando alguma coisa que não tem a ver com a Bíblia, tira isso da tua vida. Retém na tua vida aquilo que for o bem, aquilo que for de Deus. Está assistindo um programa de televisão que se diz evangélico, porque muitos se dizem não são. E daí a pessoa começa a pregar coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Não retém isso para a tua vida. Não retém isso para a tua vida. Tem muito falso profeta, tem muito feiticeiro se passando por pastor, por apóstolo, por missionário por aí. Programa de rádio, programa de televisão é o que mais tem. Internet é o que mais tem. A gente precisa examinar tudo. Não é para engolir tudo, não. Deus não nos fez para sermos tolos. Jesus disse, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, astutos como a serpente, mas mantenham a pureza das pombas. Deus não nos fez para ser bobo, para engolir qualquer papuzinho, para cair no engano daquele que se diz profeta que adivinha teu CPF, daquele que se diz profeta e fala uma profecia genérica, tu tem um problema na tua vida, tu tem um trauma na infância. Quem não tem problema na vida? Quem não tem trauma na infância? Retém aquilo que for de Deus e rejeita o que não for de Deus, mesmo que a pessoa venha falando, porque Jesus disse que nesse tempo que nós estamos, eu posso dizer, os últimos tempos, nesse tempo em que nós estamos, que são os últimos tempos, muitos falsos profetas se levantam. Essa recomendação, examine tudo, é essencial. Está cheio de placa dizendo, aqui é a igreja de Jesus. Está cheio de programa de televisão dizendo, programa evangélico. Está cheio de canal na internet, de página na internet dizendo evangélico, é de Jesus. Mas se tu não conhecer a verdade, e é por isso que a Batista Manancial não faz só oração na quarta-feira, faz estudo bíblico, porque no estudo bíblico tu vai saber examinar e comparar o que é verdade e o que é mentira. Examinar tudo,
retém o que é bom.